Muito bem, como acontece sempre todas as quintas-feiras, tem o nosso Fala Defensor, porque a gente vai falar sobre um tema muito importante. Ter filhos é coisa muito séria e é responsabilidade do pai e da mãe igualmente assegurar amor e carinho, como também a educação, alimentação, segurança e lazer para eles. Em situações em que os pais estão separados, a responsabilidade ainda é maior. Por exemplo, a pensão deve estar obrigatoriamente em dia, mas e quando não está? O que acontece? É exatamente sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora aqui em nossos estúdios com a defensora pública, doutora Thaís Moreira, que está comigo ao vivo nesse exato momento, para que a gente possa explicar detalhes sobre tudo isso. Doutora Thaís, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda agora presencialmente aqui mais uma vez, para a gente falar sobre temas muito importantes. A gente quer saber o que é que acontece quando o pai ou a mãe atrasa a pensão. Existe um limite razoável desse prazo, doutora Thaís, para solicitar o pagamento desse débito? Boa tarde, feliz ano novo, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Wilson, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no seu programa. Prazer é nosso. E hoje falando sobre pensão alimentícia e o débito alimentar. Então, inicialmente, antes de responder a essa primeira pergunta, eu gostaria de fazer uma colocação. Tem muitos que chegam à defensoria com o seguinte questionamento: doutora, o pai ou a mãe do meu filho não paga pensão há 4 anos, há 5 anos, há 10 anos, e como é que eu faço? O que a gente precisa verificar inicialmente é se já há um valor pré-determinado de pensão, determinado ou através de acordo ou através de uma decisão judicial, de uma sentença. Porque se a gente não tem já uma determinação de um valor, como saber o valor que essa pessoa, que o alimentante está devendo? Então, o primeiro passo é saber se há um acordo ou se há uma sentença, para a partir de então a gente saber se o valor é 15% do salário mínimo, meio salário mínimo, 2 salários mínimos ou 10 salários mínimos, a depender de cada caso, obviamente, de acordo com a possibilidade do alimentante, de quem paga, e da necessidade de quem recebe do alimentado. Doutora, tocando nesse assunto que é muito importante, não há um limite, não há um valor exato, não. Tem que ser 10%, tem que ser 5%, tem que ser 30%. Não existe um valor determinado, não. É de acordo com a condição, é isso? Exatamente, de acordo com a possibilidade do alimentante e com a necessidade de quem recebe. Então, a partir disso, fixado o valor, se o alimentante descumpre esse pagamento mensalmente dessa pensão, desse valor, surge então essa possibilidade do ajuizamento da cobrança da ação do débito alimentar, que o limite, tem limite de prazo? Depende. Para menor, não corre a prescrição, ou seja, se está devendo desde 2008, desde 2015, não importa. Ele será cobrado, todo o débito será cobrado de todos os anos. Agora, o importante é verificar se já atingiu a maioridade, ou seja, se aquele que recebe o alimentado, se já atingiu a maioridade, aí sim tem que ficar atento, porque só consegue cobrar esse débito dos 2 últimos anos. Então, perde-se a oportunidade de cobrar aquele débito, Perfeito. O restante. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, tem muita gente que quer participar conosco aqui nesse bate-papo importante e interessante. Vamos ver então aqui, doutora, as perguntas dos nossos telespectadores. Quem faz a pergunta para a senhora, doutora, é a Maria Cristina. Ela pergunta assim: doutora, meu ex teve outro filho com a nova mulher e decidiu parar de pagar a pensão do nosso filho. O que é que eu faço, doutora? Então, Wilson, muito importante essa pergunta. Acontece sempre e, primeiramente, a mesma coisa. Vou informar o que é que a gente precisa fazer. O alimentante, ou seja, o pai daquela criança que não tem mais condição de pagar aquele valor que foi pré-determinado, ou seja, se foi 15%, por exemplo, do salário mínimo, e ele, por alguma condição, nascimento de outro filho, saída do trabalho, ou seja, alterou a sua situação financeira e ele não pode mais pagar, ele necessita ajuizar uma ação de revisão de alimentos, ou seja, visando reduzir aquele valor. Porque a partir de então, de nova decisão judicial determinando o novo valor, aí sim ele pode passar a pagar aquele valor que foi determinado. Agora, ele não pode, de livre e espontânea vontade, deixar de pagar ou reduzir aquele valor, porque nasce para o alimentando, ou seja, aquele que recebe, né, esse direito de ajuizar uma ação de cobrança para cobrar todo o débito alimentar do valor que foi determinado inicialmente. Muito bem, doutora Thaís, muito bem. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje, uma pergunta que foi feita pela Maria. Agora vamos ver então a pergunta. Aliás, nossos amigos também têm um assunto interessante, né?
Nosso amigo Ivo também está passando por isso aí. O Marcos Soares faz essa pergunta agora. Ó, estou devendo, doutor, alguns meses de pensão e a mãe não me deixa mais visitar minha filha. Caramba, ela pode fazer isso? Acho que isso é mais comum do que a gente imagina, né? Isso, exatamente. É muito comum. Tanto a situação de o filho o pai não está deixando ver o filho ou a mãe e eu não vou pagar a pensão por esse motivo, ou eu vou cobrar a pensão. Por que eu vou cobrar? Por que eu vou fazer isso, né? Então, assim, esse direito de convivência a gente tem que colocar, tem que determinar aqui que um direito de convivência é direito tanto da criança quanto do genitor. E para as duas medidas, né, ou seja, tanto quanto você parar de pagar a pensão ou você impedir o direito de visita, você tem as medidas cabíveis. As medidas cabíveis. Se o pai ou a mãe deixou de pagar a pensão, você vai ajuizar uma ação de cobrança para cobrar esse débito alimentar. Se o pai ou a mãe está impedindo, está dificultando, colocando algum obstáculo em relação à convivência do seu filho, você também vai recorrer à justiça, você também vai buscar a justiça para fazer valer aquela decisão. Ou seja, uma obrigação de fazer. Como é que eu faço para ver o meu filho? Mas não pode simplesmente não vou pagar a pensão por conta disso. Porque, inclusive, o juiz pode determinar aplicação de multas, a reversão dessa guarda, inclusive uma medida de busca e apreensão dessa criança, que é uma medida realmente mais drástica, mas em alguns casos, havendo esse impedimento, né, ou seja, a mãe ou o pai não deixando a criança conviver com outro genitor, surgem essas medidas que podem ser determinadas judicialmente. E às vezes deixar de pagar por essa condição feita pelo seu ex-companheiro, você acaba sem querer deixando de pagar, penalizando a criança que não tem culpa nenhuma nessa história. Exatamente, exatamente. Tanto ela precisa daquele valor, né, não só para comer, para outros gastos, né, outras despesas, mas também é direito da própria criança. É esse convívio, essa convivência com o outro genitor que não é o guardião. Ex-marido e ex-mulher, mas ex-filho nunca, né? Então eles são filhos para sempre, então os dois precisam entrar no entendimento em benefício do que vocês fizeram quando existia amor entre vocês. É importante. Vamos para a terceira e última pergunta de hoje, doutora Thaís. Quem faz a pergunta para a doutora Thaís é a Janaína da Silva. Ela pergunta o seguinte: doutora Thaís, meu ex disse que não pode pagar pensão, mas vive viajando e fazendo festas. Posso usar isso como prova para pedir aumento da pensão? Então, Wilson... E hoje com as redes sociais, então, por mais que o cara diga, não, eu estou liso, não estou não, mas vira, aparece ele na lancha, ele dança numa viagem e tal. Aí a mulher diz, vou pegar, vou printar aqui. Isso serve como provas? Sim, exatamente, serve sim. E acontece muito, como você falou, né? Hoje as redes sociais, então sempre chega, né, alguém... Doutora, aqui a foto, ele está viajando, ele está bebendo, ele está comendo, ele viajou, não pagou a pensão, disse que não tinha condição, mas não só viagens, mas ele está com esse carro, ele está com esse aparelho celular, né? Ou seja, situações que demonstram sinais exteriores de riqueza, né? Ou seja, ele está ali, ele diz que não pode, mas aparentemente ele aparenta que tem uma condição, mora num local melhor, está viajando, então pode ser sim utilizado como meio de prova. Obviamente que a juíza, né, vai analisar todo o conjunto probatório e, diante de todas as provas que estejam no processo, vai verificar se realmente é caso de majorar a pensão, ou seja, de aumentar essa pensão de acordo com as provas que tem nos autos, mas pode sim ser usada como meio de prova. Entendi. E às vezes, como as redes sociais têm muito mais ostentação do que realidade mesmo, de repente ele pode estar fazendo aquilo ali como uma forma que tem muita gente lisa, que bota prato bom, que diz que está num lugar lindo, maravilhoso, mas não pagou nem a conta de água, nem a luz, enfim. E aí o que acontece? A juíza vai investigar isso também, se ele está somente ostentando para mostrar uma coisa que não é. Exatamente, mas a realidade é outra. Exatamente, vai verificar realmente, até porque ela vai, né, colocar no processo esse meio de prova, mas a juíza vai precisar analisar todo o conjunto probatório, ou seja, o que ele vai também juntar de prova, né, o que é que ele tem de renda, mas, de fato, é uma prova que, se a pessoa está ali ostentando, mostrando, não paga a pensão ou quer reduzir a pensão e mora no padrão, no local elevado, tem um determinado carro, faz determinadas viagens, então, né, diante disso, mostra-se que, muitas das vezes, a pessoa pode, de fato, pagar um valor maior do que paga. Não tá cumprindo com as suas obrigações, com a sua obrigação com os seus filhos. Muito bem. Doutora Thaís, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Feliz ano novo, está valendo, comecinho do ano. Volte mais vezes aqui, porque acho que é muito importante a gente ter essa aproximação dos nossos telespectadores com a Defensoria Pública. Lembrando que quem não tiver condições de adquirir,
de buscar um advogado, né, particular, pode ir à Defensoria Pública. Como é que faz, então, para entrar em contato com vocês? Isso, exatamente. O atendimento da Defensoria Pública diariamente, presencial, nós estamos presencial já há algum tempo, e então, para todos aqueles hipossuficientes que não têm condições, pode procurar o serviço da Defensoria Pública. Né? E só lembrando, Feliz Ano Novo, né? Gostaria de desejar um Feliz Ano Novo a todos. Obrigado. E só lembrando que realmente é muito importante o pagamento da pensão alimentícia, que é fundamental para quem recebe, é fundamental, né? Criança, adolescente, às vezes ex-esposa, tem várias situações, né? Porque a pensão alimentícia não é só de pai para filho, então todas aquelas situações. Então, fica aqui, né, essa mensagem, né? esse conselho, exatamente, né, que cumpram realmente essa obrigação alimentar, até porque muitas vezes esse cumprimento esse pedido, na verdade, dessa cobrança alimentícia, gera muitas vezes a prisão por débito alimentar. Tem coisa que dá cadeia nesse país, não pagar a pensão alimentícia e sonegar impostos. Essa não tem como fugir, vai para a cadeia mesmo. Vamos. Muito bem.